Oi, povo de Leão. Vamos tirar tarô? Vamos descobrir o que será do seu mês de março? O que virá para você, que é filho, filha do sol? Para você que não consegue se esconder, nem que tente. Tamanho magnetismo, tamanho brilho entre todas as pessoas. Nessa leitura a gente vai saber o que é preciso deixar para trás, o que precisa permanecer em sua vida, em seu comportamento. A gente vai falar de amor, de materialidade, dinheiro, trabalho e ao final um conselho para que você se encaminhe nesse mês, dando os passos precisos e os passos mais interessantes para os seus objetivos, ok? 9 de paus, falando em persistência. O sol, aqui, ó, foi citado, né? Vocês são filhos dele. 10 de paus. Que sacrifício precisa ser mantido, será? Será que não tem sacrifício que nem é teu? E que você está pagando um preço que não necessariamente você plantou? Uma dívida que não é sua, 3 de paus, muitas cartas de paus e 7 de espadas. Vamos lá. É o seguinte, a persistência é algo bom? Depende, né? Às vezes a gente está insistindo em situações que não convém mais. Situações que nos trazem dor, que nos trazem frustração, tristeza, cansaço. Aqui fala muito em cansaço. Há situações que tiram a nossa energia, tiram o nosso sono, nos trazem ansiedade e elas permanecem na nossa vida muitas vezes no modo automático. Basta você desistir, soltar a corda, parar de segurar, que este mal-estar existencial vai sumir da sua vida. Então, o tarot está pedindo para que você observe, durante este mês de março, causas e condições que te trazem mal-estar, cansaço e um certo desequilíbrio energético para você virar a página, né? Às vezes, dar murro em ponta de faca não é a melhor opção. A gente tem muito esse discurso de, nossa, vamos tentar até o fim, o brasileiro não desiste nunca. Mas muitas vezes desistir do que te faz mal é a melhor das opções. Na verdade, desistir, no mais das vezes, não se trata somente de desistir, se trata de concluir. Às vezes, desistindo, você conclui, você fecha um ciclo, você corta um mal. Concorda? O que deve permanecer, a carta mais forte desse jogo é esta, o Sol, um arcano maior imperando entre todos. O que deve permanecer. Aqui é o que deve eliminar, aqui é o que deve permanecer. A sua esperança, sua vitalidade, investir na sua criatividade, no seu brilho, na sua vaidade, sim, aquela vaidade que te beneficia, claro, né? É você se manter assim fiel à sua essência, e não se deixar atropelar, atravessar pelo incômodo alheio quando você se destaca. E aqui eu não estou falando só assim de trabalho, do espaço público, não. Às vezes é na família, às vezes é entre amigos, as pessoas de Leão têm mesmo assim dentro de si algo que foi falado no início, que é a transmissão de algo que as pessoas não sabem nem o que é. É o tal do carisma, ou você tem ou você não tem. Tem gente que não consegue fazer a leitura. Mas por quê? Porque chega e rouba a cena, porque chega e tem tamanha eloquência, criatividade, porque chama a atenção, porque muda o cenário, porque é de leão, porque traz consigo o sol sob sua cabeça, sob seu corpo, porque tem um aspecto também muito importante, que é a da generosidade somada à liderança. Um leonino sabe entrar num grupo, chegar no espaço
e se destacar porque ele tem esse adjetivo sem, sem a intenção de atenuar o brilho de um igual, do próximo. Ocorre que nem todo mundo compreende isso, nem todo mundo sabe dividir espaço, nem todo mundo sabe multiplicar luz. Então, assim, se em algum momento você sentir que precisa recuar, não recue. Se em algum momento sentir que está se destacando, se mantenha. É isso que o tarot está dizendo. Não se curve diante da pequenez alheia. Agora, para o campo do relacionamento amoroso, para quem está num casamento, num namoro, num relacionamento sério, num compromisso, é o seguinte: existe uma parte aqui, existe um grupo, e para esse grupo que vai esse alerta do tarô, tá? Vou dar uma outra mensagem com essas mesmas cartas, mas para uma parte aqui. Há pessoas que estão acumulando tarefas em casa ou acumulando tarefas da vida, inclusive emocional, do par amoroso, ok? Então, observa se as tarefas não estão bem divididas. Tem pessoas que acumulam, né, e fazem de tudo, enquanto que o outro vive uma vida com muito mais folga, sabe? Claro, cada acordo é um acordo, mas às vezes é necessário equilibrar um pouco em função de uma saúde física e mental. Repare que aqui tem alguém carregando muitos bastões, né, precisando de ajuda, de alguém que divida esse peso. Inclusive a pessoa não está enxergando isso, né? Está levando no automático, ou seja, não está olhando, conseguindo olhar o cenário como um todo, de tanto que olha para baixo por conta do peso que carrega, e pode inclusive ter aqui um problema de coluna, pode tropeçar, né? Pode cair, ou seja, essa imagem é muito simbólica para a exaustão, não só das tarefas da vida, da casa, do lar, de tudo, mas também às vezes carrega as questões emocionais do outro, e muitas vezes não é nem do outro. Porque é ok você ajudar um parceiro, você tá ali ao lado. Não se trata de não ajudar. Se trata muitas vezes de você tentar resolver o que só o outro pode resolver. Nem todos esses bastões são desse indivíduo aqui. É necessário entregar. É cada um que carregue sua sacolinha, falando de um modo menos, de um modo mais direto, né? Às vezes, sei lá, ocorre muito a sua sogra está com problema com seu cunhado, e você fica em casa falando disso com o seu marido o tempo inteiro, e você, assim, de repente você para pensar e pode imaginar, mas o que mesmo a gente está gastando horas falando de algo que sim pertence à família dele, do companheiro, mas é necessário também gerar os limites até de como você se liga àquela situação, né? Para não trazer para casa o que não é seu, né? Quando você fecha a porta da sua casa, o que que tem dentro? Para além de móveis e de bens materiais, tem paz? Tem um sono bom? Tem companhia de qualidade? Tem aconchego? Tem colinho? Tem um ambiente cálido, né? Outras pessoas aqui tem alguém em vias de atravessar o caminho, mas alguém infantilizado que só vai trazer um passado cheio de probleminhas que não te pertencem. Então, preste atenção, se você tiver com alguém na sua rota aí, com esses aspectos, se colocar em alerta, né? Ok. Agora, falando nas questões materiais, emprego, circulação de dinheiro, oportunidades, o Três de Paus traz a possibilidade de uma ampliação de um horizonte geral, de um horizonte de possibilidades, né? De um curso, um aprendizado, uma, uma expansão na carreira para quem já está com seu emprego. É às vezes uma área dentro da sua área que você não percebia antes como um investimento, e agora sim, repare que este senhor, este indivíduo, está indo adiante de um estágio anterior. Deixou o 2 de paus para ser um 3 de paus e está caminhando, né, para um espaço ainda mais amplo. As pessoas que estão querendo lidar com
investimentos, complemento de renda, um segundo emprego, uma outra possibilidade de pagar as contas também vai estar com a criatividade pulsante para ter novas ideias e atingir o seu objetivo. Para quem está querendo apenas equalizar as contas, vai haver também um ajuste possível, de modo que você possa respirar um pouco mais em março, um pouco mais tranquilo, e seguir abril com as contas equalizadas. Ok? Três de paus é uma boa carta para este tema. Agora a gente vai para o conselho do mês. Eu gostaria aqui de pedir atenção, porque há duas mensagens aqui muito importantes, né? A primeira é a seguinte: existe uma experiência humana muito comum e pouco refletida, que é aquelas pessoas que fracassam quando triunfam. A famosa autossabotagem, mas num plano mais agudo. Sabe uma pessoa que quando consegue o que quer, ou relacionamento, ou trabalho, ou posicionamento na empresa, ou se muda para a cidade que gostaria, aquela pessoa, ou que tem um filho, que promove uma mudança, mas quando alcança, não se sente feliz, ou é, faz de tudo para que aquela experiência, ao invés de boa, seja pior, não sei. Às vezes a pessoa alcança o patamar na empresa que gostaria e não consegue desempenhar bem o trabalho, todo o contrário, faz coisas que nunca fez na carreira, começa a chegar atrasado, começa a cometer erros que não cometia antes, erros muito simples para aquele enquadramento profissional. Muitas vezes a pessoa passou por vários relacionamentos que não foram nada tranquilos e quando chega finalmente a uma relação que tem todas as possibilidades de ser leve e sã, começa a gerar brigas, a gerar cenários de descontentamento. Isso daí, claro, cada pessoa vai ter suas causas e condições, sua história, mas é bom estar atento a isso. É, a, a você entender, sustentar o sucesso quando ele vem, o logro, o triunfo quando ele bate à sua porta. Claro que entre a ideia e a realidade existe um caminho. Enquanto eu ainda não tenho aquilo, eu imagino como será, eu traço uma trajetória, né? Traço as estratégias e vou seguindo. Muitas vezes, quando se chega, a pessoa fica perdida. E por vários outros motivos internos e que tem que ver com a sua história, acaba eh, se sabotando, né? Pois bem, está atenta a isso se é o seu caso. Agora, em relação a terceiros, é mês de março. É bom para você ficar atento do troco do pão da padaria até as pessoas com quem você convive no seu trabalho. E não é para virar também uma paranoia o mês de março, mas é interessante estar atento, sabe? A pequenos enganos, pequenos engodos, a histórias que não correspondem exatamente à realidade, ao que se fala sobre você, se é que você tem algum controle sobre isso, porque também quando não se tem o que fazer, né? Mas assim, abrir os olhos, ficar esperto com o entorno, em cada ambiente onde entrar, compreende? Em cada espaço que chegar, observar se aquele espaço lhe merece, se aquelas pessoas estão à altura da sua presença, da sua atenção, do seu tempo. O mês de março ele vai ser propício para você ter alguns insights nesse sentido e entender quando é hora de se recolher da presença de uma pessoa, ou naquele momento, ou na sua vida, né? Fazer uma limpa, por assim dizer. Eu espero que essa leitura tenha te trazido algum benefício e que você saia dela com a ideia nova, com a sabedoria que o tarot tenha trazido e que, sobretudo, você saia dessa leitura se sentindo melhor do que estava quando entrou. Até a próxima.